Senhor presidente, deputado Otelino Neto, senhores deputados, senhoras deputadas, jornalistas, galeria, aqueles que nos veem pela televisão e pela internet. Eu queria tratar de um assunto que é uma luta de muitos anos de trabalhadores desse Estado que, em determinado momento, por estarem na clandestinidade, não terem seu trabalho regulamentado, eram tratados até como marginais. E, desde aquela época, eles prestavam serviços relevantes à população do nosso Estado. E tiveram que travar uma luta, uma batalha muito grande para que o trabalho que eles faziam fosse reconhecido, fosse regulamentado, para que eles não tivessem o seu veículo que eles utilizavam para trabalhar apreendido e não serem tratados como marginais à margem da lei, quando na realidade eles faziam um trabalho de interesse da comunidade do Maranhão, da população do Maranhão, e estavam trabalhando para ter o seu ganha-pão. E essa é uma luta que já remonta há muito tempo. E vários avanços, senhor presidente, foram conquistados. Eu falo do transporte alternativo. O transporte alternativo não tinha nenhuma regulamentação, as vans eram apreendidas, eram em tranquilidade tremenda, e em função da organização, da luta, da resistência, eles conseguiram, ao longo desses anos, alguns avanços para regulamentar o seu trabalho. E eu cito a lei que foi feita ainda no governo Jackson Lago, onde deu a primeira regularização nesse setor, e inclusive identificando as cooperativas e aqueles que operavam, que tinham as vans e que operavam corretamente. Então, existe uma regulamentação para o setor alternativo. Essa regulamentação começou no governo Jackson Lago e, através de leis, estão cadastrados todos aqueles operadores de vans que podem fazer esse trabalho de maneira correta. Eu também tive a oportunidade de apresentar e encaminhar à Assembleia uma lei que aprimorou essa lei já existente. E na legislatura passada houve um momento também grave em que exigia um prazo, uma vida útil mínima para que essas vans pudessem operar. E se esse parágrafo da lei fosse cumprido, poucas vans poderiam estar trabalhando. E nós também fizemos uma lei que alterou e permitiu que esses trabalhadores pudessem continuar a trabalhar. Então, o setor do transporte alternativo tem uma luta muito grande no Maranhão, já avançou pela sua organização, pelo seu trabalho. É um setor que já está regulamentado, mas precisa ser aprimorado. E eu apresentei na legislatura passada e voltei a apresentar nessa legislatura, juntamente com o deputado Júnior Verde, nós dois assinamos essa lei que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, porque o que acontece hoje em dia é que a relação entre van e os ônibus tradicionais está totalmente defasada. Então, existe aqueles do transporte alternativo que estão regularizados, mas pela demanda da própria sociedade, o número de vans hoje é muito superior àquela que está permitida em lei. E essa lei que nós propusemos aqui adequa à realidade de hoje, aumentando o número de vans de acordo com o horário em que os ônibus trafegam. Então, é uma lei que também vai melhorar e vai regularizar ainda mais os operadores de van. Então, eu espero que essa casa contribua, porque é mais um avanço na luta desses trabalhadores que operam o transporte alternativo. E também eu acho que o caminho final vai ser, em um determinado momento, nós evoluirmos para uma concorrência pública do transporte público intermunicipal e metropolitano, que vai dar mais segurança a esses trabalhadores para poder investir nas suas vans e vai dar mais transparência nesse processo. Que é como ocorreu agora, está ocorrendo agora na questão do ferry-boat. O ferry-boat também não tinha nenhuma lei que regulamentasse, nem quem fiscalizava o ferry-boat. Foi apresentada no governo passado uma lei regulamentando essa questão do ferry-boat, que permitiu agora se fazer uma licitação pública, que é o mais correto e que é um avanço. E que é um trabalho que, às vezes, é demorado. Eu cito, por exemplo, o município de São Luís.
Só para concluir, senhor presidente, o município de São Luís nunca houve uma concorrência para o serviço de transporte urbano. Ao longo desses anos todinho, nunca houve. Inclusive, por exemplo, o atual responsável pela agência de transporte urbano estadual passou muito tempo nesse setor da prefeitura, no governo Castelo, e não conseguiu fazer a licitação dos ônibus. Quem está fazendo agora é o prefeito Edivaldo Holanda. Então, eu acho que é um avanço a questão da licitação dos ferryboats, e eu espero contar com o apoio dessa casa, para que essa categoria, que tem trabalhos relevantes, tenha mais um avanço na medida que se aprove esse projeto de lei de autoria do deputado Júnior Verde e de minha autoria, que vai regularizar ainda mais vans que estão na clandestinidade, mas sempre obedecendo às regras legais, às questões de segurança e o interesse público. Muito obrigado, senhor presidente.